sejam bem-vindos a mais um Pod de Conversa. Hoje nós estamos na nossa 13ª lição. Não, ainda não é a última, estamos na penúltima, essa lição vai ter mais uma, então calma aí, ainda tem coisa por vir. Mas antes da gente falar sobre o tema, começar a discutir aqui e conversar, eu queria te falar sobre como que, da onde veio a nossa convidada, né? Como que ela veio parar aqui no nosso meio, nessa conversa que nós estamos tendo aqui. Então, vou pedir para a explicar um pouquinho mais ou menos do que aconteceu. E ela, ó, já dá um spoiler. A Ana ficou com a pontuação muito alta no Levi Quiz. E aí ela foi sorteada para estar aqui conosco. Então a gente está aqui discutindo. Ela está aqui conosco para conversar sobre essas ideias. Deu um spoilerzinho, mas a Liz vai te explicar melhor como que funciona o Levi Quiz. O que é ele. É isso aí. Bom, gente, você que está na sua casa, pega a sua lição, vai na partir de sexta-feira, você vai encontrar 2 QR Codes, ó. 2 QR Codes. Opa, tá focando. O segundo, ele é um QR Code para você tirar foto com o seu celular e ele vai te direcionar, então, para o Levi Quiz, que é um quiz sobre a lição. Então, você vai poder verificar se você entendeu tudo da lição, se você tem algo para falar, uau, tem um conceito interessante que eles perguntaram que eu não tinha conhecimento, para você entender um pouco mais da lição. Então, você é direcionado para esse link. Toda semana tem até um grupo que eles têm sobre isso especial. Então, se você quiser entrar, é só você acessar o Instagram, @LeviQuiz, para você saber mais. E aproveitar, se você tiver alguma dúvida, mandar uma mensagem lá no direct deles, que ou o Gustavo ou o Eduardo vão te responder. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, a nossa convidada especial, como o Mati bem disse, teve o privilégio de participar, porque ela arrasou no Levi Quiz e foi sortuda de participar do sorteio e ganhar e estar aqui com a gente. Ou nós somos sortudos de ter a presença dela aqui conosco, porque é sempre legal conhecer mais gente, ter mais amigos assim para conversar e para falar sobre os assuntos, né? Sobre o que nós acreditamos. Você deve estar perguntando, eu já falei o nome dela, mas Ana, por favor, se apresente para o pessoal aí que está assistindo a gente. Olá, galera. Eu sou Ana Camilo, sou aqui de Paragominas, Pará. E para mim foi uma alegria, uma grande surpresa, né? Poder participar desse programa. Estamos aqui com a camisa do nosso ministério, Jovens Adoradores, vulgo o melhor do Brasil. E é uma alegria estar aqui com vocês, que eu possa acrescentar algo relevante. Muito bom. Nossa, assim, a gente é animada. Você viu? Nós estamos aqui com o mesmo propósito e a gente está com o mesmo ânimo, gente. Conhecemos a Ana aqui hoje e já está aqui, a gente tem a mesma ideia, a mesma intenção. Eu falo isso, mas eu vou ficar com a parte mais fácil dessa lição, porque eu vou jogar as perguntas pro pessoal. A lição fala sobre santidade, se você estava curioso sobre o tema. E a lição, ela traz esse tema, vai falar um pouquinho mais sobre o que é. Eu vou me controlar para não dar spoiler, para não falar sobre a resposta. Mas ela fala sobre santidade e aí você vai entender um pouco mais sobre qual a relação disso com o que nós aprendemos, o que nós estudamos durante todo esse livro, todo esse trimestre. Então a pergunta é, o que é santidade e o que o livro de Levíticos revela sobre o tema? Alma, eu acredito que a santidade, ela é viver segundo o coração de Deus. Então, uma vida de santidade é viver o que Cristo quer pra gente hoje. No fim do dia, se a gente for parar para pensar, é a prática da vida cristã de uma forma coerente. E o que seria isso, né? Do meu ponto de vista, seria permitir que os nossos gostos, sonhos, prazeres e objetivos de vida sejam moldados e atualizados para os que Deus tem pra gente. Também acho que a vida de santidade, ela acontece depois da nossa verdadeira entrega a Deus. Então, assim, é o início da real entrega, né? Quando você realmente entende quem Deus é na sua vida, entende o que ele fez, o que, enfim, sobre todo o plano da redenção, quando você entende isso. E é uma coisa, do meu ponto de vista, vocês vão entender, é uma resposta involuntária e uma resposta voluntária, nessa ordem. Não, a ordem vocês vão entender, é uma ordem voluntária e involuntária. Por quê? Voluntária, eu tenho que permitir que Deus habite no meu coração. Então, Deus, ele está comigo, mas ele fala, né, vocês vão entender. Ele pergunta se eu desejo que ele esteja comigo. Então, é voluntário porque eu tenho que fazer essa decisão. E é involuntário porque quem vai atuar na minha vida é Deus. E eu acho que, lógico, óbvio, só deixar o óbvio mais explícito. Isso vai acontecer por meio de Cristo que vai fazer essa ligação na nossa vida. Então, é assim, até quero pegar aqui 3 canetas especiais que moram no meu coração. A azul é Deus, a rosa sou eu porque eu gosto de rosa, e a amarelinha deitada é Jesus. Então, é por meio de Cristo que eu estarei nessa vida de santidade. Eu vou caminhar com Deus, cada vez que eu estiver me chegando, não dá para ver nada, nenhuma cor, né? Mas, ó, o que está deitado é Jesus, porque a ponte sobre o abismo com o caminho a Cristo comenta. O rosinha aqui sou eu e o azul é Deus. Então, assim, como que
eu posso dizer? A vida de santidade é você trilhar esse caminho por meio de Cristo para se chegar mais perto de Deus. Então, é isso que eu vejo assim para nossa vida, no geral, é permitir que você realmente viva, tenha uma vida que é o que Deus quer para você, sabe? É viver com Cristo, para que você possa estar mais perto dele cada vez mais. Eu acredito que o que é santidade? Para mim, é desenvolvimento de um caráter. Então, ele é progressivo, né? E a santidade, ela é algo que tem que ser todo dia, todo momento, em tudo que fazemos. Vou inverter a ordem das perguntas aqui para responder, mas Tá. é porque eu acho que vai ficar num raciocínio mais fácil. Bom, o livro de Levítico, especificamente nesse capítulo aí, que mostra na lição, ele fala sobre um conjunto de atitudes ou as coisas que você não deve fazer para viver uma vida de santidade. E o que seria essa vida de santidade? Santidade não envolve só as atitudes, ela envolve a posição que você quer ter diante de Deus. Isso fala na própria lição mesmo, isso me lembrou muito a história de José, quando ele decide, não tem nada a ver com a lição, mas me veio muito na cabeça, eu acho que se encaixa muito bem nessa pergunta. Quando ele decide negar o fato de se deitar com a mulher do Potifar, ele fala, né, como eu poderia cometer tal pecado diante do meu Deus. Então, assim, você vê que não foi só a atitude, foi a decisão que ele tomou do que ele seria diante de Deus e das pessoas ao redor dele. E eu acho que isso define santidade muito bem, sabe? A santidade não é uma perfeição no sentido de uma ausência de pecado, até porque a nossa natureza é pecaminosa, isso é impossível pra gente. Porém, conforme você se dedica a Cristo, que santidade também é dedicação, você vai automaticamente se afastando do pecado. Uhum. Porque Cristo não tem erro algum. Então, assim, nesse afastamento de pecado, ele não vem por mérito nosso, de forma alguma. Mas ele vem exatamente por estar perto de Cristo. Não tem como a gente viver em santidade se não estiver perto dele. E a santidade é algo do dia a dia, é uma escolha nossa que a gente tem que tomar a todo momento. Não é algo que eu falo e espero aparecer magicamente. Porque por mais que a força venha de Cristo, é uma decisão que eu tenho que ter firmemente, assim, e com certeza no meu coração. Eu acho bem interessante, Vicky, que Israel é conhecido por ser um povo santo. É um povo que foi separado por Deus. E aí Deus dá uma série de ações, de atitudes que eles deveriam fazer para viver essa santidade no meio dele. Então, quando a gente estuda o livro de Levítico, pelo menos foi essa, né, que minha mente abriu assim, né, foi iluminada quando eu vi essa lição, é que você vê o povo fazer aqueles rituais e era Deus ensinando eles como viver uma vida de santidade, sabe? O que eles precisavam realizar para viver essa vida de santidade. É sempre Deus que tá ensinando, é sempre Deus que está nos puxando pela mão para trilhar esse caminho. Esse é um ponto bem importante. Mas a gente meio que sabe o caminho que tem que trilhar, porque Deus já deixou escrito, ele já falou o que tem que ser feito, entende? Ah, quer dizer que você tem que fazer os rituais que nem estava de Levítico? Não, gente, se você ainda está com essa dúvida, você pulou a lição inteira. Mas se você já só chegou agora, não tem problema, tá na 13ª lição, mas não tem problema. A gente tem gravado aqui no nosso canal, você pode ir lá atrás e assistir elas de novo. Mas a gente entendeu que todos os sacrifícios, todos os rituais, eles apontavam para Cristo. Eles tinham um propósito de aproximar as pessoas de Cristo. A pessoa reconhecer o pecado, que o pecado era ruim, e aí, através daquela atitude, daquela ação, eles poderiam se conectar a Cristo de novo. É sempre Deus fazendo essa ponte, sabe? Trazendo as pessoas para mais perto dele. Então a santidade não é diferente. Você reconheceu o pecado, né? O relacionamento seu com Deus te mostrou que você estava em falta, que você errou. E aí você pede perdão, e aí Deus te perdoa, e aí você começa a caminhar com Cristo. O que é essa caminhada com Cristo, essa jornada? Santidade. Pelo menos essa foi a conclusão que eu tive ao estudar essa lição, né? Então a gente tá falando um pouquinho aqui de... Pode falar. Eu acredito também que, quando fala o que Levítico traz sobre o tema, ele é algo que realmente é relacional.
né? Ele é uma intimidade constante com Cristo e com o próximo. E isso é dentro do meu ambiente familiar, é no meu ambiente de trabalho, é com as pessoas que eu encontro na rua. É relação, é intimidade. A santidade é algo que nos faz ser bom, nos faz ser generoso, nos faz ser amoroso com todos. Então, gente, nós estamos conversando aqui sobre como essa questão da santidade como é relacionado à vida que nós temos, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, que a gente teve uns problemas técnicos, estava conversando com a Ana, que a palavra santidade, para mim, ela tem um peso muito grande. É uma palavra forte. Tipo, você fala assim, santo, você fala, uau, parece algo totalmente fora da minha realidade. Mas a santidade é uma proposta que Deus está fazendo para mim hoje, para mim e para você, tá? Não é só para Mateus, não, não é exclusivo. Deus está fazendo esse convite para você. É algo que é possível, é real, sabe? Da mesma maneira que o povo de Israel vivia, cada passo que eles davam, cada coisa que eles faziam, era representando essa atitude, essa escolha, esse caminho santo que Deus estava propondo para eles. Nós também temos esse chamado de Deus. Então, algo que é real, é da vida de cada um. E trazendo essa ideia de que é algo real, né, que é algo que você pode viver, eu vou até perguntar aqui pro pessoal como aplicar essa ideia. Como que essa ideia da santidade, do que o livro de Levítico nos ensinou, ele afeta as nossas ações e pensamentos, a nossa vida no geral, né? Olha, Maia, eu acredito que Deus vai sondando o nosso coração e vai mostrando aquilo que agrada a Ele e o que não agrada. Ou seja, não porque Ele é autoritário, mas aquilo que nos deixa mais perto dele e mais longe. E aí é uma consequência, né? O que vai acontecer. E aí entra a nossa parte. É fundamental que a gente não apenas se entregue a Deus, mas também permite que Ele nos molde. Mas aí que fica uma coisa importante. A gente permite. Mas quem vai escolher, como a Vicky disse na primeira pergunta, é a gente. Não adianta a gente falar, Senhor, eu me entrego a ti, que o Senhor me ajude e tudo mais e tal. Beleza, pedi. Mas aí chega na hora do vamos ver, você que faz a escolha. Você fala, tipo, Senhor, tira de mim, mas aí você vê o vídeo, você vai lá e você clica. Enfim, lógico, Deus vai mudar nossos desejos e tudo mais, mas a gente precisa, nós, tomarmos para nós no sentido de, a gente precisa também fazer nossa escolha. Deus não vai escolher pela gente. Ele está lá para nos amparar, para nos fortalecer, para que a gente escolha direito. Mas no fim do dia, quem vai escolher é a gente. Então, assim, eu acho que isso é uma questão importante. Esse processo, lógico, ele não é fácil. Né? A nossa vida como cristão, né, não é fácil nesse sentido. Tanto é que quando Cristo foi falar com os discípulos, ele falou o quê? Tome sua cruz e siga-me. Então a gente sabe que não é fácil, mas o que não é fácil? Vamos esclarecer. Deixar os nossos gostos, né? Então, assim, deixar o que a gente gosta, nossos desejos pessoais, não é fácil fazer isso. Se alguém falar que é fácil, me conta a fórmula mágica, porque eu não conheci ainda. Mas, assim, Cristo, como fala em João 16:33, nesse mundo vocês vão ter aflição, ou seja, a gente vai passar por questões da gente ter que realmente falar, Senhor, tira a minha carne, não tá dando certo, sabe? Mas é o que ele fala, eu venci o mundo. Então é por meio de Cristo que a gente também vai conseguir, né? Então, faz parte desse processo para a santidade que haja a morte do eu. Ou seja, eu vou deixar de ter os meus gostos, o que eu gosto de fazer. Por quê? Porque eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero estar perto dele. Eu não vou fazer isso, tipo, sabe? Não é uma coisa porque eu vou fazer porque Deus está me mandando, porque, enfim, ele é autoritário. Não, porque desejo dele que a gente esteja com ele. E assim, é nossa escolha. Então, se a gente escolher, que a gente viva essa vida coerente com Deus, de falar, Senhor, me ajude a ter essa morte do eu, né? Quando fala morte, é algo duro de se ter. Mas ele falou que ia estar com a gente. Então, que a gente possa, assim, partilhar, caminhar esse processo, que não é fácil, mas, assim, sabendo que a gente vai ter uma nova vida em Cristo a partir desse momento. Porque do que adianta você falar, eu vou me batizar, eu vou ter minha entrega e tudo mais para Deus, mas aí chega no nosso dia a dia e a gente continua com as mesmas atividades, com as mesmas atitudes, isso não valeu de nada. Então, aqui, o que a gente tem feito com a morte de Cristo na cruz? Eu não estou falando que eu vou fazer isso pelas minhas próprias obras, mas o que eu digo é, a partir do momento que eu peço para que Deus me fortaleça, eu tenho feito a minha parte, ou eu falo, eu pedi então Deus que vai fazer esse vídeo sumir da minha tela, sabe? Ou é você que vai tirar da sua tela, saca? Então, é essa mentalidade. Então, assim, não seja fácil como a gente conversou, mas eu acredito que é algo que Deus vai colocando no nosso coração. E é um trabalho, como a gente conversou, é voluntário e involuntário. É voluntário de permitir que Deus esteja em mim, e voluntário que Deus vai fazer em mim. E é voluntário de novo, porque eu preciso falar, eu vou fazer a atitude certa, entende? Permitir o problema e tudo mais. Mas é Deus que vai abrir no meu coração. Enfim, é isso.
Eu acredito que ele é de forma gradativa, né? Ela é passo a passo, ela não pode estagnar, ela tem que ser constante para que aconteça. E por vezes a gente acha que está tudo certinho, eu estou indo na igreja direitinho, eu estou obedecendo o mandamento, então tá bom. E aí que acho que a gente erra, fracassa. A gente precisa sempre continuar, sempre. Tem dias que vai ser mais fácil, tem dias que vai ser mais difícil. A gente não pode acariciar o pecadinho de estimação e achar que Deus vai estar ali abençoando. Não, eu preciso arrancar esse pecadinho, eu preciso tirar essas arestas. E às vezes eu preciso tirar coisas grandes que eu não quero, mas que é necessário. Isso só é quebrado quando eu me lenço na pedra, né, em Cristo. Aí quebra, esmiuçar. Então eu acredito assim, que se eu não me permitir ser quebrado agora, que onde há tempo para ele me renovar, eu vou ser quebrado na última hora e aí não tem mais tempo. Então é melhor ser quebrado agora e deixar que essa santidade aconteça de todas as formas. Bom, essa pergunta está bem atrelada com a primeira também, né? E a santidade, como eu já falei na outra resposta, né? Ela está atrelada à ação e posicionamento. E assim, eu acho que particularmente, eu creio que a santidade, ela caminha literalmente com a comunhão. No dia que você vacilar, no sentido exatamente dessa questão de santidade, que você acabar falhando numa ação ou outra, provavelmente vai ser num dia que você estava mais distante, que você estava com uma frieza espiritual, assim, sabe? Eu acho que a maneira de começar uma vida de santidade é decidir começar um relacionamento com Cristo. É colocar aquilo como prioridade. Porque senão a santidade ela não vai chegar. E se chegar, vai ser só umas ações. Sabe? Não vai ter o sentido necessário. A santidade não é composta só de ações. Tem o propósito por detrás dela. E conforme você vai criando um relacionamento com Cristo, a vida de santidade vai fazer sentido. Você vai ter a trave do seu olho tirada. E isso vai fazer uma diferença assim tão grande na sua vida que quem sabe isso sirva de testemunho para ajudar as outras pessoas também. E vai ser num ponto de que eu achei aqui uma citação de John Newton, que é: quão doce soa o nome de Jesus aos ouvidos de quem crê. Acalma suas tristezas, cura suas feridas e afasta o seu medo. Então acho que entrou nessa questão aí da emoção da pergunta, né? Para quem vive uma vida de santidade, para quem vive uma vida de relacionamento com Cristo, e para quem entende o amor de Cristo, tanto que você tem que ter com Ele, quanto o que Ele tem para você, que é um amor tão gigantesco. Quando eu falo entende, também não dá para entender totalmente, porque é muito grande, sabe? Ele deu, como a Elisa falou, ele deu o próprio filho para vir aqui, gente. Então, assim, ele criou a gente, sabendo que a gente seria uma raça falha. Ele sabia de tudo, ele poderia não ter criado, sabe? Então, assim, é um amor muito grande. E para mim, o amor e a santidade, o relacionamento estão tudo ali atrelado. Porque quando você decide viver uma vida de santidade, querendo ou não, o que vai mover isso vai ser o amor. Porque que outra coisa mais maravilhosa do que existe do que o amor de Cristo? Não tem. Se isso não for o suficiente para te mover, não vai ter outra coisa para fazer isso. Que eu acho muito legal, que, pra mim, santidade é coerência, sabe? Você é um cristão, é coerente que você vive uma vida de santidade, entende? Como eu falei, o resultado. Seria mais que natural, assim. Você caminhou com Cristo e aí você espera uma vida de santidade. Tipo, não teria outro resultado dessa interação, entende? Dessa caminhada. Aí se você tá assistindo, eu não sei se você já parou pra pensar no assunto, ou como você se relaciona com essa ideia de santidade, mas para pra pensar nisso mesmo, entende? Tipo assim, você tá aceitando Cristo na sua vida, isso vai gerar impactos, vai gerar mudanças, e essas mudanças
mudanças vão te levar para viver uma vida de santidade, sabe? Essa é a ideia, esse é o resultado da vida com Cristo. Então eu acho importante a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? Ou do que pelo menos nós estamos se propondo quando nós aceitamos Cristo nas nossas vidas. A gente não aceita Cristo para não se mover, para não fazer nada, para não mudar, entende? Eu diria que é exatamente o oposto. A gente olha para Cristo, reconhece como nós estamos errados. Essa atitude, essa intenção, é exatamente você se propondo a uma mudança, sabe? Você pode não ter consciência dela inteira, porque, como a Vicky falou, meu Deus, é enorme, sabe? Por exemplo, eu sempre falo que eu não... O sacrifício de Cristo eu não compreendo ele totalmente. É uma coisa que, no meu olhar humano, não faz sentido, sabe? Porque Deus, quem criou todo o universo, se colocar no meu lugar, entende? Tipo, não é questão de amor próprio não, gente, tá? De autoestima, não. É que, você reconhece que existe uma diferença enorme, entende? Tipo, um ser humano de 7 bilhões no planeta Terra, que um entre o universo, você começa a perceber, tipo, e o ser que criou tudo isso, é um peso totalmente diferente na balança. E ele morreu por mim, então eu sempre falo assim, eu não entendo, mas eu aceito. E acho que por um bom tempo vai ser o suficiente entender. Quando eu estiver lá no céu, eu vou poder perguntar melhor pra Cristo, para falar, me explica esse negócio, sabe? Porque eu aceito, eu sou grato, mas é difícil de entender, né? Mas eu sei que, tipo, Cristo está propondo uma mudança pra mim. Eu acho que é importante todos nós cristãos se questionarmos isso, sabe? Acho que não faz sentido a gente aceitar Cristo e pensar em continuar uma vida que era a mesma de antes, sabe? A gente, sei lá, é tipo você vai fazer uma faculdade, aí você fala assim, vou estudar tal coisa. Mas por quê? Você quer trabalhar na área? Não. Então você quer um diploma para te dar um curso superior para você fazer um concurso público? Não. Porque você gosta da área, porque é um hobby? Não. Então você tá fazendo por quê? Entende? Eu diria que é a mesma coisa para a vida cristã, entende? Deus ele te propõe, é claro, uma vida maravilhosa, uma vida nova, da maneira como, tipo, você vai ter a sua melhor vida, eu tenho certeza disso. Mas tem um propósito nela, então é bom você perguntar, sabe? Quando eu escolhi seguir a Cristo, o que é esse seguir a Cristo? Aqui a gente viu que a santidade, a vida de santidade é a resposta para essa pergunta. Eu diria que é importante você ter esse momento seu de reflexão aí, conversa com Deus também, entende qual é o seu propósito, o que você tem que fazer, sabe? Como você tem que viver sua vida a partir de agora. Eu tenho certeza que existem mudanças que vão ocorrer. Mas é isso, gente. A gente discutiu aqui as duas perguntas. Pra gente continuar conversando aqui mais, falando mais sobre esse tema muito legal, a gente vai pro quadro do Fala Aí. Então, antes de explicar, eu vou pedir pra nossa editora rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Gente, esse é o momento do Fala Aí. É o momento que a gente resume a lição em uma palavra, ou como o Cris falaria, se você tiver vontade, tá livre, você pode. Tá tudo bem. Mas a gente vai usar uma palavra aí para tentar resumir a lição e falar o que ela significou pra gente, né? Você está convidado a deixar aí nos comentários o que a sua palavra fala aí e participar conosco sobre essa conversa, sobre essa discussão. Gente, minha palavra para falar aí é coerência, e foi a mesma resposta que eu comentei um pouco antes. A santidade é a coerência na vida do cristão. Você escolheu seguir a Cristo, você aceitou Cristo como seu salvador. Então é coerente que você viva uma vida de santidade. Não porque a sua vida vai pagar e você vai começar a viver tudo perfeito. Não é por você. Mas esse caminhar com Cristo, aprender diretamente de Cristo, essa é uma vida de santidade, sabe? Isso é a vida de santidade. Então, para mim, a palavra do Fala Aí foi coerente. Então, a minha palavra é entrega. Porque eu acredito que é importante que a gente entregue aos pés da cruz todos os nossos gostos, tudo isso que, por vezes, pode nos afastar de Deus, né? A gente levar isso para a cruz, para que, por meio de Cristo, Ele possa nos fortalecer para que a gente consiga fazer as escolhas que nos levem para mais perto dele. Isso vale para tudo, para alimentação, para contemplação, para entretenimento, ou seja, tudão. E uma vida 100% devota que Deus me pede, como o Matheus falou, é uma vida coerente, não é uma coisa que eu vou fazer porque eu quero ser perfeccionista na minha vida, mas sim porque eu quero viver uma vida como assim diz o Senhor. Bem, para mim, Fala Aí é crescimento. Eu acredito que a santidade ela é algo que tem que ser crescente na nossa vida, não pode parar.
É um degrau a cada dia. E de que forma que vem esse crescimento? Vem na multiplicação do amor, vem na multiplicação da verdade, na multiplicação de ajudar aos outros. E assim eu cresço dia a dia naquilo que Deus quer, que é ser santo, ser separado, ser diferente e fazer a diferença na vida do outro. Bom, a minha palavra para falar aí foi decisão, porque a vida de santidade ela não aparece do nada, é uma decisão que você tem que tomar, mas ao mesmo tempo ela consegue ser uma decisão e um fruto, porque a vida de santidade nada mais é do que um fruto de um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele é um fruto de intimidade e não da proibição de fazer algo. Porque como o Matheus disse, a Elisa, a Ana, é algo coerente, é algo que faz sentido, não é algo por sem motivo, sabe? Quem conhece a Deus entende a necessidade da santidade, até porque Deus é santo. Então, se ele é santo, eu também preciso ser. Jesus veio aqui para dar o exemplo e a todo tempo ele foi santo. Então, se ele que veio aqui como ser humano conseguiu, com a ajuda de Deus a gente também consegue. É isso, gente, muito bom. Pra gente completar a nossa roda de conversa aqui, eu vou ler com vocês um trecho da lição de sexta-feira, eu sempre falo isso. Você pode pegar a sua lição e acompanhar aí também, que está escrito lá. E aí eu vou, no segundo parágrafo, está escrito assim: Deus guiou seu povo passo a passo avante. A vida cristã é uma contínua batalha, marcha contínua. Não há descanso dessa luta. É por meio de constante e incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Estamos como um povo triunfando na clareza e força de vontade, e força da verdade. Somos plenamente apoiados em nossos pontos de fé por avassaladora quantidade de claras provas bíblicas. Carecemos muito, porém, da humildade, paciência, fé, amor e abnegação, vigilância e espírito de sacrifício bíblico. Gente, acho que isso aqui diz tudo, que nem a Ana e a Vicky comentaram. Crescimento, aprendizado. Eu acho que a vida de santidade é esse processo de transformação que Deus faz na nossa vida, sabe? E eu espero que essa seja uma realidade na vida de todos nós, da gente aqui, você que está assistindo aqui conosco. E é isso. A gente te espera. Na próxima semana. Conto com vocês, galera. Corta um pouquinho que eu dei a resposta da pergunta que eu ia fazer. Eu vou ter que levar um cookie pra ali no sábado, demorar 3 horas pra editar isso aqui.